Oi, gente! O meu nome é Lisandra Santos e hoje eu vim relatar para vocês alguns fatos que eu vivi na minha infância com espíritos malignos. Eu vim gravar esse vídeo para vocês para alertar você que está passando isso, que eu só achei refúgio no Senhor, gente. Não tem outra solução, não adianta. Na época que esses relatos aconteceram comigo, os meus pais estavam firmando na igreja. Eles estavam indo pra ficar mesmo, sabe? Eu era uma criança, o inimigo estava muito furioso com a minha família, certeza que era isso. E eu não entendia nada do que estava acontecendo. Com o tempo eu acabei acostumando com aquilo. Logo tanto que eu sou medrosa, eu sou muito medrosa, eu acabei acostumando com aquela situação. Então eu vou relatar para vocês cada um desses acontecimentos. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu joinha, não quero amedrontar vocês, nem muito menos dar ibope a esses espíritos, que fique bem claro isso. Primeira experiência. Minha primeira experiência foi uma das piores mesmo. Eu lembro que minha mãe trabalhava para uma senhora e ela arrecadava brinquedos usados para doar para crianças carentes. E eu lembro que um dia minha mãe foi trabalhar na casa dela, aí eu fui junto. Aí os brinquedos estavam todos na sala e ela pediu pra mim escolher um. E eu escolhi, é claro, eu sou uma criança, né? Era uma criança, na verdade. Aí, gente, eu escolhi um Teletubbies. Eu acho que todo mundo conhece, ou você que não conhece, você não é dos anos 1998 até 2000, ou não sei. Mas muita gente conhece. E eu levei ele pra casa. Eu lembro que ele ficava na minha cama encostado, na cabeceira. Aí um dia eu tava pulando na cama, olha que gracinha, né? Com um cadeado na bochecha. E, gente, ele levantou da cama e me empurrou. Ele me empurrou da cama. E eu lembro que minha mãe veio desesperada, colocou uma toalha na minha boca e saiu pra rua pra pedir socorro. Meu pai trabalhava. E viu uma senhora que morava à frente da minha casa e lavou minha boca. Lavou minha boca. Vocês devem pensar, nossa, feriu sua boca até, né? Saiu tanto sangue. Não tinha ferida na minha boca. Não tinha. Eu lembro que a minha boca, gente, saiu tanto sangue, mas quando depois que eu fui ver minha bochecha, era essa bochecha aqui, ó. Não tinha machucado, eu comi de boa. E alguns dias depois eu continuei com ele. Contei pra minha mãe a história, mas eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu era uma criança, mas eu continuei com ele. Aí um dia, o pastor foi lá em casa, e ele orou lá fora, e eu tava com ele dentro do meu quarto, e a janela ficava de frente pra onde eles estavam orando, e eu coloquei ele na janela pra brincar, pra assustar o pastor, e o pastor assustou quando viu ele, e falou: meu pai, você vai pegar esse boneco, e no dia que a gente for pro monte orar novamente, você vai levar ele. E meu pai, beleza, levou. Meu pai disse, gente, que quando começou a queimar ele, que eles queimaram ele, né? Ele começou a gritar. Não começou a gritar tipo, socorro, me ajuda, não. Começou a fazer um barulho muito estranho. E, pra honra e glória do Senhor Jesus, nunca mais vi aquele boneco. Minha segunda experiência também foi uma das piores, porque eu sentia dor. Todas as noites, assim, de 3 em 3 noites, eu acordava com tapas na cara. E os tapas não era tapinha bobo, não. Era tapa mesmo, tapa forte. Eu lembro que eu acordava chorando todas as vezes e falava pra minha mãe: mãe, por que a senhora tá me batendo, mãe? E ela falava pra mim: você tá doida, Lisandra? Eu não fiz nada contigo, não. Aí, gente, eu lembro que uma vez eu até comentei com a filha de um pastor meu. Ela também era criança. Aí eu falei pra ela o que tava acontecendo, que eu tinha acordado vários dias com tapa no rosto, doendo muito. E ela falou pra mim assim: olha, Lisandra, talvez seja porque você seja uma menina muito levada. E essa foi a resposta que eu tive, né? Não tive discernimento, não sabia o que tava acontecendo. Não tive a sabedoria de perguntar pra alguém que sabia. E essa foi a resposta que eu tive. Essa terceira experiência que eu vou contar não foi minha, mas foi do meu pai. Mas eu também vivenciei ela, porque ele me contou na época, e até hoje ele lembra. Eu lembro que meu pai me contou que ele acordou pra ir pro trabalho. Ainda tava escuro. E a gente criava galinhas. E ele me contou que ele saiu da porta e ele olhou pro galinheiro. No galinheiro, gente, tinha um vulto preto correndo atrás das galinhas. E galinha de noite, elas não correm. Não corre. Galinha à noite, elas dormem. E olha lá, você pode jogar pau nela, é muito difícil. Mas essas galinhas não, elas corriam de um lado pro outro e esse vulto vinha atrás delas. E esse vulto voltava e esse vulto ia. Eu não sei o que aconteceu depois disso. Só sei que meu pai me contou, ele ficou com muito medo também. Também na época que ele estava voltando pra igreja, não tínhamos discernimento nenhum. Mas, pra honra e glória do Senhor Jesus, vencemos isso. Minha quarta experiência, gente, não foi tão assustadora, porque por conta de eu estar tranquila já com as coisas que estavam acontecendo, porque tinha virado rotina já na minha vida.
Nessa época que meus pais estavam voltando da igreja, eu lembro que eles estavam indo pro monte. Eles tinham ido pro monte, eu fiquei sozinha em casa, de noitão. Aí eu lembro que eu tava dormindo, aí eu acordei. Aí meu quarto era aqui, de frente com o quarto dos meus pais. E não tinha porta, tinha uma parede e o buraco da porta, é claro, né? Aí eu lembro que eu abri o olho, eu vi na porta, gente, um homem, eu lembro até hoje o jeito que ele era, eu lembro ele até hoje. Ele era branco, ele tinha um monte de furo, um monte de bolha na cara, era muito estranho. Ele era branco, cheio de bolha na cara, ele era bem magro. Eu lembro que ele olhou pra mim. Eu fiquei muito assustada na época e eu tava acostumada, né, gente? Aí eu fiz assim, ó. Aí eu fiquei com tanto medo que eu fechei o olho, fiz assim, apertei o olho, apertei. Aí na hora que eu abri, tinha sumido. Naquele mesmo dia, minha mãe chegou e meu pai... Minha mãe tava começando a ter um pouco de entendimento sobre o que eu tava passando. Então ela falou pra mim que o pastor no monte tinha falado que Jesus naquele momento estava expulsando o inimigo que vivia dentro do meu quarto, me tirando a paz. E gente, eu não me engano se esse foi um dos últimos que eu tive na minha infância, uma das minhas últimas experiências, mas eu sei que depois que aconteceu aquilo, foi muito difícil eu ter outras experiências, mas voltei a ter. Quinto, a minha última experiência na infância com esses espíritos malignos não foi tão assustadora, porque eu já estava acostumada, como eu já disse. Eu lembro que meu pai estava deitado e eu dormia de frente pra ele. E eu não consegui dormir aquela noite de jeito nenhum. Aí eu lembro que eu olhei pra ele. Ele roncava muito na época. Hoje meu pai não ronca mais. Ele roncava muito na época. E quando eu olhei pra ele, gente, tinha um monte de coisa em cima dele. Era fumaça. Eu não lembro se era fumaça ou era um monte de... Era um trem estranho em cima da cabeça dele, assim. Ficava mexendo assim, ó. Eu fiquei muito assustada. Mas ó, aquele dia eu lembro que eu até levantei e consegui ir no banheiro, que era depois do quarto deles. E essa sexta experiência que eu vou contar para vocês, ela não aconteceu na minha infância, ela aconteceu já por esses dias. Eu cuido de criança na igreja, eu fico com as crianças. E esse dia eu lembro que eu tava lá fora da igreja com um bebezinho, porque a mãe dele canta e ele costuma ficar comigo. E eu lembro que na portaria da igreja tinha alguns irmãos, tinha muitos irmãos. E tava eu, esse bebezinho e o meu irmãozinho. Meu irmão tá de prova que ele também viu. A gente viu, gente, um homem de preto. Então, no entanto, ele tava subindo na rua e ele tava todo de preto, ele tava com uma capa, porque a capa vinha até que no tornozelo dele, toda preta, tinha chapéu também. Aí eu lembro que na hora que eu vi, eu falei bem alto, porque eu assustei, né, gente? Fazia tempo que eu não tinha essa experiência. Eu assustei, eu falei pro Felipe do céu, aquele homem ali todo de preto. Na hora, gente, eu tive a impressão que ele tava me olhando. Só que eu cheguei mais perto assim, olhei direito assim, porque não dava pra ver direito, tava escura a rua. E são duas ruas assim na frente da minha igreja. E era na segunda de lá, perto do matinho que tem lá. E, gente, eu vi que ele tava me olhando, mas na hora que eu fixei assim, ele já tava olhando pra frente de novo. Não sei o que aconteceu. Não sei, só sei que chegou nem na metade. Ele chegou no ponto assim de ônibus, sumiu de novo. Eu só repreendi. Tudo que eu fiz foi repreender. Porque na hora eu fiquei assustada. Eu chamei os irmãos que estavam na porta da igreja. Eu falei com eles: gente, olha lá. Eles não escutaram. Eu não sei o que aconteceu. E eu fiquei tão fixada naquilo que eu tava vendo que eu nem prestei atenção nos irmãos. Só falei pro meu irmão. Meu irmão viu. E meu irmão também ficou muito assustado. Só que aí a gente repreendeu. Foi pra dentro da igreja, orou. E essa foi minha última experiência, gente. Difícil. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês não tenham ficado com medo sobre os relatos que eu relatei aqui. E eu vim falar pra vocês que tudo que a gente passa é pra algo. E se eu passei por isso, talvez seja pra me dar o testemunho. Teve motivo. Nada é em vão. Tudo coopera, né? Para aqueles que servem a Jesus. Eu não entendia na época. Eu não entendia porque eu tinha falta de entendimento. Não era ignorância, era falta de entendimento porque eu era uma criança. Então você que tá passando por isso, gente, tá aqui um relato de uma pessoa que passou. Eu venci no nome de Jesus e você também vencerá. Vencerá em nome de Jesus, amém? Tchau, gente!